Notícias, seu canal de informações. Agora são 8h19. Cultura são notícias. E a nossa entrevista de hoje é com o motoboy, o David dos Santos Garcia, que está aqui com a gente no estúdio para falar um pouquinho sobre a profissão. Primeiramente, o David cumprimenta os ouvintes da Cultura Sul FM. Fala, David, bom dia. Bom dia a todos aí que estão na escuta. Tudo certinho, David? Tudo certinho. Veio de moto até rádio? Mini moto, tô sem carro hoje. Então tá certo. David, que é motoboy aqui na nossa cidade, e ele vai falar um pouquinho então sobre a profissão com a gente nessa sexta-feira das profissões. E primeiramente a nossa pergunta é: como que você começou nessa profissão, David? Cara, eu comecei há quase uns 3 anos atrás, quando só tinha o Delivery Much aqui na cidade ainda, já fazendo propaganda aí. Mas eu comecei nele há uns 3 anos atrás aí mesmo, que eu vim morar aqui pra São Mateus, que eu sou de Antônio Olinto, né? Ah, você é Antônio Olintense. Isso, daí eu vim pra cá já pra começar a trabalhar nessa profissão aí. Sei. Então você começou antes da pandemia? Comecei antes da pandemia, isso aí. Porque tem um monte de motoboy que surgiu no período da pandemia. Sim, né? Então você bastante. É antes da pandemia ainda. Tem ideia de quantas horas você trabalha por dia? Olha, depende, na verdade. Tem dias que a gente trabalha um pouquinho mais, tem dias que a gente trabalha um pouquinho menos, mas geralmente o horário é das 11 às 2, né? E daí das 6 às 11. Geralmente esse é o horário que a gente acaba fazendo mais, né? Como que você analisa esse teu trabalho antes e depois da pandemia? Aumentou? Diminuiu? Cara, depois da pandemia aumentou. Eu acho que a pandemia deixou, né? Foi uma coisa, não, né? Dizendo que foi uma coisa boa, mas nessa profissão aí assim, favoreceu bastante, por causa que o que aconteceu na pandemia era só isso, né? Uhum. Então o pessoal acabou ficando mais acomodado, assim, acabou deixando de sair buscar no estabelecimento para pedir no delivery, né? Sei. Com a pandemia. Sim. E depois que passou esse período mais crítico da pandemia, as pessoas ainda continuam mantendo esse hábito de pedir os alimentos para serem entregues em casa, ou diminuiu um pouco? Diminuiu o fluxo em vista ao que era, mas aumentou em vista ao que tinha antes da pandemia, sabe? Aumentou aí uns 50% do que tinha antes da pandemia. Ou seja, é um hábito que veio para ficar. Sim, é um hábito que veio para ficar, graças a Deus. Bem, vamos falar um pouquinho da profissão em si agora, né? Porque eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito dos riscos da profissão, já que está sempre correndo de um lado para o outro, né? Sim. A gente vê os motoboys andando rapidinho o tempo todo, correndo contra o tempo para atender o cliente, deixar o cliente satisfeito, receber o mais rápido possível o seu lanche. Já sofreu algum acidente, David? Cara, acidente mais gravinho assim, sofri 5 já, mas... Só 5? Nossa! Mas não, graças a Deus não quebrei nenhuma parte do corpo, nenhum deles, só ralado mesmo e história pra contar. Daí outros tombinhos assim que a gente cai parado e passar reto nas curvas já foi mais, já perdi as contas desses. É sério? Passar reto na curva? Pior que já. Meu Deus, essa curva não era tão forte assim, de repente tá aqui. Uhum. Bem, mas então você ainda, né, contabiliza que os acidentes foram sem gravidades. Tem medo que ocorra um acidente mais grave? Cara, a gente acaba ficando bastante arisco na rua, assim, né? Pela experiência, né? Na verdade, tipo, na minha opinião, assim, um acidente com todos os males ajuda o motoboy ainda a ficar mais, né? Mais ligado na rua, porque os 5 que foram mais graves que eu sofri foram todos de uma maneira, e essas 5 maneiras que eu sofri o acidente eu já procuro evitar na rua, sabe? Que nem uma, por exemplo, na minha primeira semana trabalhando em motoboy, eu já bati a moto furando uma preferencial, então é coisa que eu não faço mais, nem que me pague eu não furo preferencial mais. Então, não dá pra arriscar, né? Sim, a gente vai aprendendo com os erros, né? Tem que aprender. Bem, é uma coisa complicada, né? Não quero quebrar osso porque é uma coisa muito ruim, realmente. Eu quebrei 3 costelas, rapaz, já foi 7 meses e ainda tá me incomodando esse negócio aí, viu?
Bem, além do valor cobrado, né? Você tem lá o valor que é estipulado quando o cliente pede, né? Existe alguma gorjeta que o cliente paga? Vocês aceitam alguma gorjeta? Como que os clientes reagem com relação a essa situação? E o que você acha dessa atitude? Acha que o cliente tem que pagar uma gorjeta? Não tem? Cara, a gorjeta a gente aceita, sim, né? Pra quem quiser dar uma gorjetinha, a gente aceita, sempre bem-vindo. E é mais quando dia de chuva, assim, sabe? Dia de chuva, tempo frio, assim, eu acho que os clientes se condoem mais pelo motoboy. Aí, se compadecem, né? Puxa, sempre... eu tô quentinho aqui dentro de casa, na boa, motoboy se ferrando. Exatamente, sempre acaba vindo uma gorjeta a mais em dia de chuva aí, porque, né? Mas... Então é bem-vinda. É bem-vinda, não é, né? É a critério de cada um, né? Quem quiser dar, a gente aceita. Quem não quiser, a gente... A taxa de entrega, a gente... Né? Já é o suficiente, né? Porque a gente sabe que é uma certeza a taxa de entrega, né? A gorjeta é um privilégio. Normalmente já vai pago, né? Normalmente sim. O cliente já paga na hora de fazer o pedido. Isso aí. Bem, para quem quer estar nessa área, né, tem bastante espaço, enfim, como que está o mercado de trabalho no momento para a área de motoboy? É um mercado de expansão ou o que tem no momento aqui em São Mateus, por exemplo, é o suficiente? Cara, o que tem em São Mateus, por exemplo... Como eu digo, né? Sempre, para quem quer trabalhar, sempre tem vaga, né? Por causa que é uma área que acaba abrindo bastante vaga, né? No decorrer do tempo e tudo, porque é uma coisa que ninguém para. Tem aí os motoboy de verão aí, que só aparece no verão. Tem os motoboy que tá sempre, né? Que é inverno, verão, chuva, sol. Agora tem os de verão só. Aparece no verão, chegou o inverno, só, meus bichos velho. Só fica num período bom. Só quer ficar na mamata. Motoboy de temporada, essa é boa. Não tinha ouvido falar ainda. Então só aparece no verão. No inverno, na chuva, tô fora. Quais os pontos positivos e negativos da profissão, David? Pois olha, no meu ponto de vista, o ponto negativo que a gente só anda, ponto positivo que a gente só anda de moto, né? Você gosta de andar de moto? Pior que gosta, é uma profissão aí que eu gosto muito. Agora o ponto negativo é dia de chuva, né? Dia de frio, a gente sofre um pouco. E um pouco o risco que a gente não pode evitar, né? É o risco que não tem o que a gente faça aí sobre ele. Tem o risco que a gente pode evitar, né? Que é as barbeiragens que o motoboy faz, que pode ser evitado, mas tem aquele risco que não tem o que a gente fazer, né? Só Deus na causa mesmo. Pois é. É que aquela história, né? Às vezes a velocidade que o motoboy tá, ou qualquer motoqueiro, às vezes é muito rápido para vir, qualquer manobra que o motorista faça, às vezes até sem perceber, né? Acaba trazendo alguma dificuldade. Até se perceber, mas tem uns motoristas muito descuidados também que a gente observa aí, diga-se passagem, né? Como que você avalia a colaboração do trânsito de São Mateus do Sul para com os motoboys? Porque nas grandes cidades, antes que você responda, nas grandes cidades é comum a gente ver o pessoal colaborando com os motoboys, deixam lá um determinado espaço na via para o motoboy passar, né? E aqui em São Mateus do Sul não são todos que fazem de deixar o motoboy seguir em frente. Alguns até fazem questão de dar uma trancada no motoboy para ele não seguir em frente. Pá, já vem de passar, acabou. Como que você vê essa questão em São Mateus do Sul? Pois olha, nessa questão é bem relativo, como você falou, às vezes a gente tá com um pouquinho de pressa, né, quer passar ali pela lateral, o pessoal acaba fechando, né, acaba não deixando passar, às vezes, né, a gente fica mais ligado e às vezes a gente tenta ultrapassar, o cara tá olhando com cara feia pra gente no retrovisor ali e trancando a gente. Certo? Pensando na cabeça dele, não, aqui não vai passar não, né? E agora tem gente que já é mais tranquilo, já dá lado, a gente já passa. Tem mais gente que dá lado pra gente passar do que fecha aqui em São Mateus. Aí tem esse, né? Assim como positivo, tem, então. Tem, assim como tem aqueles motoboy na valha, tem os motoristas na valha também, né? Verdade. Não dá pra defender não dá pra defender os motoboy, que tem uns aí que também... Tem uns que aprontam mesmo, valendo. Tem uns que aprontam. É interessante que todos tenham bom senso, né, David, né? Que o motorista que está ali no seu carro entenda que o motoboy está trabalhando, né, enquanto ele às vezes está finalizando o seu dia, indo para casa, o motoboy está apenas começando o seu horário de trabalho, né? E às vezes o tempo colabora, às vezes não, enfim, é sempre importante as pessoas colaborarem no trânsito e os motoboys também, né?
entenderem que às vezes, né, a pressa de chegar, se fazer uma manobra muito perigosa, pode nem chegar e pode vir trazer consequências sérias, né? Então é importante que haja essa conscientização, esse senso de colaboração, né, entre todos no trânsito. Mas não é só com os motoboys, a gente percebe que o senso de colaboração no trânsito às vezes acontece, né? Até entre os próprios motoristas de carro, que às vezes um tem lá que não tá com pressa, fica lá embaçando na via, né, enquanto o outro tá com pressa, né, quer chegar logo em algum determinado local e a pessoa fica ali, né, travando o trânsito. Infelizmente tem isso, né? É importante que as pessoas tivessem essa noção de serem colaborativos no trânsito, tudo fluiria melhor. Em todos os sentidos, de que se passagem. Sim. Né? Você se sente realizado, David? Pois olha, hoje eu me sinto realizado. Posso dizer que me sinto realizado. Se você não fosse motoboy, você queria ser? Pior que ia querer mesmo. É a questão de você gostar de moto, né? Sim. Talvez seja isso, né? Talvez seja isso. Você uniu pra o mim útil ao é uma agradável. coisa muito boa. Isso. Tá certo, que bacana. Então tá aí, uma coisa tem que gostar, né? Sim. Se o motoboy não gosta de moto e de andar de um lado pro outro, então não é uma coisa que não pode cair muito bem no gosto da pessoa. Não sei se Sim. seja uma extrema necessidade que a pessoa faz. Exatamente. Mas é interessante, né? As pessoas fazerem o que gostam, né, David? Sim. Flui melhor. Flui. Com certeza. Bacana, David. Pra gente encerrar, então, esse nosso bate-papo de hoje, poderia deixar um recado para todos que estão ouvindo, enfim, para os seus amigos, né? Para quem você quiser, fique à vontade, o espaço é teu. Cara, um recado que eu queria deixar é pessoal aí Pode ser só um abraço também, não esquenta a cabeça. ser mais compreensivo Senão no vou ter que trânsito acionar o aí grilinho aqui. com os motoboy, né? Porque a gente tá sempre com pressa, como você falou, né? A gente tá sempre com pressa para entregar o lanche quente e entregar o produto no tempo, então pro pessoal se conscientizar mais com a gente e mandar um abraço aí pros ouvintes aí, para quem tá ouvindo, e seria isso aí. Tá certo. Me lembrei de uma coisa, esses dias eu vi um vídeo que viralizou na internet, que o motoboy foi fazer entrega de um lanche e ele deu mole lá, e quando viu o cachorro pegou o lanche e vazou. Já aconteceu de você perder algum lanche na entrega? Cara, de perder nunca me aconteceu, mas de chegar com o lanche virado de ponta cabeça já, de chegar com a marmita, com o arroz, tudo na sacola, já aconteceu também. De chegar com o caldo da feijoada, tudo derramado na bag, já aconteceu também. Então... Mas é isso, ó. Pega aí, ó, dá uma juntadinha no prato que tá tudo certo, a sacola tá limpinha. E vai misturar de qualquer forma no estômago isso aí. daí a gente nunca sabe, né? Porque a mochila tá nas costas, né? Quando a gente chega, abre justo na frente do cliente e não tem o que fazer daí, né? Tem que pôr a mão na cabeça e pedir desculpa, falar que vai trazer outra, tentar ali convencer o cliente ali a não ficar bravo com a gente, né? E nesse caso fica no prejuízo daí. Daí a gente tem que pagar o produto, né? Porque daí, estando nas costas do motoboy, né? A responsabilidade é dele. Então, se chegou virado, se chegou de ponta cabeça, é a responsabilidade dele. Você pegou o lanche para entregar, até chegar no cliente é responsabilidade tua. A responsabilidade é do motoboy. Aí você tem que se responsabilizar pelo que você tá levando, né? Mais alguma coisa que eu te perguntar, dizer assim, já aconteceu com você alguma situação inusitada? Tipo, você chegar, né, flagrar o cliente numa situação meio engraçada, esquisita, sei lá, já aconteceu isso ou não? Cara, pior que já aconteceu, já. Já aconteceu. Nessa situação aí que você tá perguntando mesmo, já aconteceu mesmo. Já. Imagino qual seja a situação. Mas aconteceu de a gente chegar de quietinho, escutar uns ruídos meio esquisitos ali. O pessoal pede o lanche. Exatamente. Até chegar, manda ver. Em vez de esperar o motoboy, vai se entreter com outra coisa daí, né? Mas já aconteceu, já. É uma apertadinha mais da fome, né? Abrir um pouco mais o apetite. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, David, obrigado mesmo pela sua presença aqui. Bom trabalho para você sempre, né? E que você seja feliz no que você está fazendo, você já é, né? Que você tenha sucesso no que você está fazendo. E se cuide, né, Pia? Porque é perigoso. Com certeza. Meu filho tem moto, sempre fala, não se preocupe com você, se preocupe com os outros, né? Porque às vezes pode ser cuidar um monte, né? Mas às vezes por interferência de outras pessoas, você pode acabar se acidentando, né? Então é importante que todos tenham em mente essa questão dos cuidados, né, para evitar um acidente. A direção defensiva, que nem sempre é possível aplicar no caso do motoboy, né? Porque está apressado sempre. Tá certo? Certo. Tudo de bom para você, David. Agora são 8h34. Se alguém perdeu algum detalhe a respeito